Assim, era muito doido, porque tinha que ter uma agilidade, tinha que ter um campo de visão muito amplo. Mas foi, gravou, deu tudo certo. Eu fiquei, putz, cara, eu poderia ter falado desse jeito, poderia ter falado melhor, mas falei, não, olha a experiência, marquei meu território aqui e foi único, foi muito bom. Porque abriu outras portas, né? Depois de lá, algumas pessoas entraram em contato, fui para São Paulo, enfim, a virada de chave foi positiva. Ô, Raul, agora conta pra gente, agora que a gente tá muito curioso pra saber. Aham. Qual foi o primeiro personagem que você criou? E Tá. depois, se você já puder, já contar dos outros e Aham. como é que foi o processo de criação. O primeiro boneco que eu criei, de fato, que eu fiz, foi o Túlio, que eu acabei fazendo com a ajuda da minha tia, onde eu mesmo desenho, e deixar claro pro pessoal que todos os personagens, a maioria deles, eu acabo desenhando, eu faço esboço deles, tem toda uma... São várias etapas, desde esboço até definição realmente de como vai ser o formato, de cores. Então é um processo bem extenso, coisa de pelo menos umas 2 semanas. Eu faço bem tranquilo, sem pressa. O primeiro personagem realmente que eu criei foi o Túlio, né, que é a primeira versão que eu tenho, mas depois, quando eu parei pra pensar, putz, se eu vou tornar isso uma coisa mais profissional, foi onde surgiu o Nanazito, que ele veio lá pra São Paulo gravar no Coisa Nossa, e eu fiz um desenho, meio que a pegada do Elmo, sabe, da Vila Sésamo, aquele Hum. rostinho mais redondinho, narizinho aqui, os dois olhinhos, falei, é isso. Mandei pro Rubinho Lousada, abraço do Rubinho, você tá sendo citado aqui, também faz... Não, tem que agradecer a toda essa galera que Uhum. desde o começo me ajudou, me apoiou, enfim, fazendo os bonecos. Mandei pra ele, falei, ó, Robinho, eu preciso que você faça esse personagem. Mandei a foto do desenho, pô, beleza, tranquilo. Ele fez, eu acho que em 15 dias já tava pronto esse boneco. A média de boneco é 15 dias pra ficar pronto, mais ou menos. Aí veio pra cá, então realmente, o primeiro boneco personalizado de forma profissional foi o Nanazito. Mas por conta foi de fato o Túlio. E fala um pouquinho, o Túlio, que personagem que é, o que ele é? E o Nanazito, fala um pouco pra gente, Tá. estamos curiosos. O Túlio, ele é um cachorro. Uhum. Ele é baseado no cachorro do Caramelo. Todos os personagens, o Isaac, o pessoal de casa, todos eles são baseados de como o Raul é. Todos têm um pouco da minha personalidade. Seja personagem mais calmo, às vezes do TDAH que bate forte, assim, que a gente fica meio esquecido, que a gente viaja um pouco. Então eu falo pra você que o Túlio, ele foi baseado no Negresco, quando eu readaptei ele. O Negresco foi o meu vira-latinha, e o jeito dele também, dele ser meio medroso, dele ser meio abobalhado, dele sempre estar ali meio alerta, querendo meio que ajudar, né, a gente lá em casa, de estar perto, eu adaptei o Túlio para isso, para a essência do Negresco. Todos os personagens têm um pouco de mim. Já o Nanazito, como surgiu, né? Não sei quem tá assistindo se conhece o Igor Guimarães, que é um comediante, que faz o Advogado Paloma, o Boneco Josias, quando tinha na época do Master Trash, lá na Band. Um dos vídeos do Coisa Nossa, ele fez meio que um rabisco ali de uma possibilidade de personagem. Eu peguei aquela ideia e adaptei para poder ter os direitos sobre o personagem. O Nanazito, ele é baseado na fruta do Guaraná. Então as cores, o formato dele, de ter redondinho, os olhinhos, tipo, o narizinho dele é vermelho, os olhos também tem um detalhe vermelho. Então foi de fato baseado na fruta do Guaraná. Tanto que ele tem alguns tentáculos que simulam, né, as raízes. Então os bonecos são muito diversos. Tem cachorro, tem coisa que é baseada em fruta, tem vaca, tem humano também, tem um monstro. É uma leva aí, são 11 personagens, cara. Olha, Contando com o Pascal, agora são 11, né? Mas é um pouco disso, o Túlio é um cachorro mais de boa, mais abobalhadinho. Ele tá aqui, depois eu pego ele pra ele falar um oizinho também. legal. Ele é o meu xodó. E tem algum já personagem assim em mente, assim, alguma coisa assim pro futuro já? Ou por enquanto ainda não? Olha, vou falar uma coisa pra você. Mente de uma pessoa que é da criatividade, que sempre tá nesse meio, a gente nunca para de pensar em ideias de bonecos. A gente sempre tá pensando no que fazer, às vezes faço alguns esboços. Eu tenho esse caderninho aqui que eu trouxe para as anotações também, que eu tô ali fazendo alguns desenhos. Eu tenho, sim, projetos de personagens futuros. Talvez assim, para fazer um curta ou até mesmo um longa. Criar personagens zeros para isso, de acordo com a necessidade do material que a gente vai fazer. Mas, sim, por mais que já tenha 11 bonecos, volta e meia falar, você dá aquela coçadinha de fazer mais um, mas falou, não, calma, não, Raul, se segura. Porque, assim, gente, um boneco não é barato. Em torno, assim, a média de preço de bonecos é de 400 até 1.200, 1.300.
Vai da questão de bonecos mais simples, que nem Pascão, que ele foi na média de 400, até bonecos que chegam a ter mecanismo. Sim, existem bonecos que têm mecanismos dentro da estrutura dele. Então, se tem um mecanismo assim para piscar o olho, para sobrancelha, ou enfim, alguma coisa mais elaborada, quanto maior o custo de material, mais caro fica o boneco. Porque aumenta a questão de diária tem um preço. Mas sim, eu tenho ideias de fazer outros bonecos de acordo com a necessidade que surgir. Fala pra gente assim, trabalhar com bonecos é mais técnica ou é mais coração? Eu acho um pouco dos dois. Eu acho um pouco dos dois. Porque, Isaac, de nada adianta você fazer algum trabalho, alguma coisa, se não for feita de coração, não for feita por amor. Então entra nessa questão. Mas não é fácil trabalhar com ator bonequeiro, não é fácil manipular boneco, não é fácil ser da vida pra algo assim. Eu tô estragando um pouco da magia assim, mas, gente, ele é meio corpo, ele assim, ele fica assim. Então não é fácil você dar vida para um objeto.